dia a todos, quero saudar com a paz do Senhor, com a sua graça, e é um prazer estar aqui no meio dos irmãos desta igreja. Quero enviar também as saudações da Igreja Evangélica Lumiar e espero que o Senhor possa falar esta manhã. Aquilo que eu gostava de partilhar esta manhã são 4 expressões do Cristo ressurreto, 4 frases daquele Senhor Jesus que ressuscitou e está vivo. E foi num domingo de manhã, de madrugada, talvez, que o Senhor Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor, contemplá-lo, a tocá-lo, ouvi-lo. E entretanto também estavam lá mais mulheres que depois correram a contar aos apóstolos, correram a contar que o Senhor Jesus afinal estava vivo. Pedro e João ainda vão lá tentar ver Jesus, mas chegando ao sepulcro, eles reparam que a pedra efetivamente estava removida. Viram também lá os panos que eram para cobrir os corpos naquele tempo, os judeus o faziam, mas eles não viram Jesus, E retornaram, talvez tristes, para o cenáculo, que era um grande salão, no primeiro piso de uma casa, e nesse cenáculo fecharam-se com medo e estavam assim naquele dia, naquele domingo. Ouviram que Jesus tinha ressuscitado, mas estavam fechados dentro de uma casa com medo. Mas vamos ler o relato em João, Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19 até ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo, os judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Vamos ter mais uma palavra de oração mais incrível. Nós damos graças, Senhor, por este domingo maravilhoso, Senhor, em que tu ressuscitaste e tu manifestaste à tua igreja, aos teus apóstolos, Senhor. E tu hoje também estás aqui, Senhor, para te manifestar a cada um de nós, Senhor. E a nossa oração nesta manhã, Senhor, é para que tu venhas e te faças presente, manifeste a cada coração que está aqui, Senhor. Vem, Senhor, falar, vem manifestar, vem ser exaltado também em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 4 expressões do Cristo ressurreto. São curtas, são incisivas, mas são também altamente desafiantes para a Igreja para cada um de nós. A primeira é a paz de Cristo. A segunda, o desafio missionário. A terceira é a promessa do Espírito Santo. A quarta é o perdão dos pecados. E esta grande comissão que nós podemos identificar aqui em João, no Evangelho de João, é bastante diferente, é consideravelmente diferente das outras 3 que existem narradas nos outros 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas ela sendo diferente, ela é distinta, ela vai talvez um pouco mais além daquilo que as outras normalmente nós costumamos falar. Vemos então aqui que o Senhor Jesus, passando as portas, passando as paredes que estavam fechadas, ele não abriu as portas, ele manifestou-se, ele fez a sua presença manifesta ali no meio daqueles temerosos apóstolos que estavam ali. Eles estavam fechados, estavam aterrorizados, eles talvez sentiam-se confusos, porque o seu Senhor, o seu Jesus tinha sido crucificado há 2 dias atrás, eles sentiam-se perdidos,
estavam aterrorizados. E o crente pode sentir-se assim? É a minha pergunta. Será que não há circunstâncias que podem vir à nossa vida que nós podemos também ficar assim, com medo, confusos, talvez com algumas questões que não temos resposta, dúvidas até? Era assim que os apóstolos estavam a sentir-se. E eu também acredito que há circunstâncias que podem vir à nossa vida que nos podem fazer temer, pensar, até às vezes fecharmos em nós próprios, até muitas vezes não acolher a solução que está tão perto da nossa vida. E então o Senhor Jesus, chegando no versículo primeiro que nós lemos, o 19, na parte final, diz: paz seja convosco. E também no versículo 21, o Senhor Jesus torna a dizer outra vez: paz seja convosco. Então o Senhor Jesus reitera esta paz que Ele traz. Onde está o Senhor Jesus, há paz. Amém. Sim ou não? Eu creio nisto. Onde o Senhor Jesus aparece, há paz. Há paz entre as pessoas, há paz na alma, há paz no espírito, há paz nos relacionamentos, há paz na igreja. Quando o Senhor Jesus se manifesta, há paz. E Ele chegou àqueles temerosos apóstolos e disse: paz seja convosco. Vocês estão perturbados, vocês estão inquietos, vocês estão preocupados com tantas coisas, não têm respostas para tudo. E eu chego e digo-vos: paz seja convosco. Tende paz. Tende paz. Esta saudação adquire um significado mais profundo, porque aquele que estava ali diante deles era aquele que eles tinham visto e ser crucificado há poucos dias atrás. Ele tinha vencido a morte. Ele estava vivo, afinal de contas. E, irmãos, imaginemos nós, alguém ter morrido há pouco tempo e de repente aparecer na nossa casa ou batermos à nossa porta. O que é que nós iríamos pensar, sentir? Não é? Ficaríamos talvez assustados. Mas se fosse alguém que nós amamos, nós ficaríamos certamente muito alegres e contentes. E foi isso que eles ficaram. Este Cristo ressurreto infunde e promove a verdadeira paz. Na realidade, Ele já tinha prometido esta paz. João 14, 27. João 14, 27. Eu gostava que nós pudéssemos ler. Diz assim o Senhor Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E esta paz que o Senhor, a proposta de paz que o Senhor promete e dá, é uma paz efetiva que não é comparada com a paz que o mundo tem para oferecer. Não é a paz do reiki, não é a paz das drogas, não é a paz de que quando as coisas correm bem. Não, é uma paz diferente. É uma paz que transcende até as circunstâncias. Até podemos estar a passar uma doença terrível e sentimos paz porque o Senhor Jesus está connosco. E sentimos paz porque aquilo faz sentido para a nossa vida. Não nos sentimos desamparados porque o Senhor Jesus promete estar sempre connosco. Paz prometida. Neste mesmo Evangelho 16, 33, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e a nós nesta manhã: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E diante daqueles apóstolos, 11 que estavam ali temerosos, 10 neste caso, eles realmente tinham-se esquecido destas promessas do Senhor Jesus Cristo. E nós tantas vezes ouvimos a palavra de Deus, vimos à igreja, ouvimos promessas maravilhosas e saímos da casa do Senhor e na segunda-feira já nos esquecemos das suas promessas. Somos assim todos. Mas esta manhã vem novamente a lembrança: em mim tenhais paz. Nós no Senhor Jesus temos paz. Quando estamos nele e andamos com ele, gozamos desta maravilhosa paz. Paz de Deus. Romanos 5.1 diz: sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só a paz com Deus que podemos ter através de Jesus Cristo. Temos a paz de Deus, para a qual nós somos chamados. E é tal paz que transcende todo o entendimento, que é insuperável. Isto está lá descrito em Colossenses 3.15 e Filipenses 4.7.
Uma das coisas que o medo faz à igreja é que paralisa a igreja. Uma das coisas que o medo e a incredulidade, porque era a incredulidade também que estava ali em causa, e em tantas vezes a incredulidade que está no nosso coração, faz-nos fechar, faz-nos cerrar as portas, não ver o que está além, não ver o nosso próximo. E então faz-nos parar, faz-nos fechar. Jesus já ressuscitou e nós estamos cheios de medo, de tanta coisa. Estamos com medo do mundo, estamos com medo das críticas, estamos com medo do diabo, estamos com medo disto e daquilo. Mas Jesus já ressuscitou, aleluia, glória ao seu nome. Ele está vivo, então nós não devemos temer. No versículo 20 da nossa passagem, nós vemos aqui que Jesus fez uma coisa curiosa. Ele, quando disse da primeira vez, paz seja convosco, no versículo 20 ele vai dizer, ele vai mostrar-lhes as mãos e o lado. E estas marcas visíveis do seu sofrimento, marcas visíveis da cruz, são as credenciais da nossa liberdade, da nossa alegria e da nossa falta de medo. Nós não tememos, porque nós já pela fé contemplamos as marcas da cruz do Senhor Jesus Cristo. As marcas visíveis da cruz e do corpo de Jesus garantem-nos segurança e tranquilidade. Porque se Cristo já venceu a morte, nada nem ninguém pode roubar a nossa paz e a nossa alegria. Então a primeira expressão deste Cristo ressurreto é a paz. Que Ele promete, mas é a paz real que Ele quer que nós usemos no nosso dia-a-dia, nos nossos relacionamentos. Amém? Amém? A segunda expressão deste Cristo ressurreto é um desafio missionário. Está no versículo 21. Quando o Senhor Jesus disse-lhes outra vez, paz seja convosco, Ele depois vai dizer, na parte final do versículo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A missão de Jesus, diz John Stott, é encarnacional. O que é que isto quer dizer? O Pai enviou Jesus e Ele teve que se encarnar. Ele encarnou neste mundo de uma forma humana. Ele, para fazer a sua missão, teve que se identificar com o nosso corpo, com a nossa linguagem. Ele andou entre nós. Ele precisava também de um corpo para morrer, para ir à cruz. E vemos então aqui que a maior identificação transcultural na história da humanidade foi esta mesma encarnação de Jesus. O maior missionário é o Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é o missionário. É aquele que veio trazer as grandes e deliciosas e maravilhosas boas novas do Evangelho. E aquele que foi enviado pelo Pai agora está a enviar também a sua igreja, os seus apóstolos. Está a enviar-nos a nós também, a este mundo que está perdido. E deixem-me dizer isto, este envio, este missionamento, não é só para os pregadores, não é só para os evangelistas, não é só para aqueles que têm o dom de falar, não, também é para os envergonhados, também é para os tímidos, também é para aqueles que até não têm muito dom da palavra. Todos nós estamos convocados a falar desta liberdade, desta paz, destas boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta missão é para cada um de nós, para a sua igreja. Temos a missão não só de experimentar a paz de Jesus, mas de partilhá-la. Sim ou não? Sim. O grande desafio missionário não é só falar de Cristo aos outros povos, de outras línguas, de outras nações, como muitas vezes nós entendemos que são missões. Mas o grande desafio missionário para a nossa vida, nesta manhã, e amanhã também, e depois da manhã, é nós partilharmos o Senhor Jesus Cristo àqueles que estão à nossa volta, aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. A nossa grande missão é levar a paz de Cristo àqueles que nos rodeiam. A base desta missão, a base deste comissionamento,
assenta no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, como lemos lá em Mateus capítulo 25, no versículos 18 e 19, quando o Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo, etc. É-me dado todo o poder. A nossa autoridade está baseada na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a missão de falar de Jesus e da sua paz debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade e a mensagem não são nossas, é Ele, são dele. Pregar o Evangelho é falar as boas notícias de Cristo. Isto é muito simples. É falar da forma como nós viemos ao Senhor Jesus Cristo. Eu, por exemplo, cheguei ao Senhor Jesus Cristo quando tinha 13 anos, pela sua graça. Foi Ele que me encontrou. Era uma campanha que as igrejas estavam a promover em Portugal, que se chamava Eu Encontrei. Um dístico azul em letras brancas, o Serafim lembra-se certamente, que é mais ou menos desse tempo. E as igrejas desenvolveram-se nesta grande missão de falar que era necessário encontrar Jesus. E uma vizinha minha tinha lá esse disco. E num sábado à tarde eu bati e perguntei: o que é isto? E estava lá um pastor que fazia parte também da organização da campanha, que era o Álvaro Ribeiro. E ela convidou-me para entrar e estivemos ali a conversar acerca dos 4 passos para encontrar Jesus. O amor de Deus. A necessidade de compreender que nós somos pecadores. A resposta de Deus é Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar o povo pecador que é. E que há que tomar uma decisão. Quem é que não sabe falar estas coisas? Pode não ser com estas palavras, mas falar da sua experiência. Partilhar como é que Jesus o encontrou. Partilhar as boas novas é isto. É dar testemunho da nossa fé. Falar a palavra de Deus. Ministrar um versículo. Deus amou o mundo de tal maneira, toda a gente sabe este versículo. João 3, 16, toda a gente sabe. Falar um versículo. Às pessoas que estão desesperadas para encontrar Jesus. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E os nossos amigos, os nossos colegas, aqueles que estão à nossa volta, estão desesperados desta mensagem, ainda que não o admitam. Ainda que não percebam. Eles precisam que alguém lhes fale que Jesus morreu por eles e que Jesus quer salvá-los. Quem há aqui? Quem há de fazer este trabalho? Não são os anjos. Não são só os pregadores. És tu, sou eu. Então, vamos falar agora da terceira expressão deste Cristo ressurreto, que está no versículo 22. A terceira expressão do Cristo ressurreto. Havendo dito isso, havendo o Senhor Jesus mandado e tornado a reiterar que eles precisavam ir ao mundo, falar de Jesus, falar dele, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Os apóstolos aqui receberam uma unção especial do Espírito Santo. Não devemos confundir este recebimento com o Espírito Santo com o dia de Pentecostes. São coisas diferentes. Aquilo que o Senhor estava aqui a fazer era dar-lhes uma unção especial. Alguém disse que este sopro de Jesus foi um pequeno aperitivo do grande banquete que eles iam ter daqui a alguns dias, no dia de Pentecostes. Mas este pequeno aperitivo que eles receberam já os encheu de grande alegria. É uma maravilha estar cheio do Espírito Santo. Então eles receberam este sopro que Russell Shedd compara este sopro ao primeiro sopro que Deus insuflou de vida a Adão, lá em Gênesis 2:7. A vida natural, diz Russell Shedd, e a vida espiritual dependem deste sopro de Deus, deste Espírito Santo. Assim como nós, para termos vida, precisamos deste sopro de Deus, do Espírito Santo, também a vida espiritual sem o Espírito Santo não existe. Precisamos do Espírito Santo para ter vida espiritual e para ter saúde espiritual.
nós podemos ter a pessoa do Espírito Santo, como já vamos ver, qual é que temos, mas não ter saúde espiritual. Efésios 1,13. Alguém pode abrir, por favor, e ler? Eu não sei só eu a ler. Efésios 1,13. Leia em voz alta, por favor. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. É interessante essa tradução, que a minha diz na parte final: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, vemos aqui claramente que nós recebemos o Espírito Santo depois de crermos. Quando Deus nos une a Ele, nós não só nos unimos a Deus e a Jesus Cristo, mas o próprio Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. Isso está muito claro na Palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, fala isso também, que somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que vem no dia de Pentecostes para batizar a Igreja, vem também habitar na nossa vida no momento em que nós clamamos por Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados. É aí que nós somos selados com o Espírito Santo. É nesse precioso dia. Podemos não sentir nada, podemos realmente até nem nos apercebermos, mas sabemos que esse milagre da vinda do Espírito Santo acontece. Então é nesse dia que nós somos selados, que a presença maravilhosa do Espírito Santo vem morar na nossa vida. Mas para além disso, nós precisamos continuamente ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Mais à frente um bocadinho. Diz aqui a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Há bocado falávamos de paz. O Senhor Jesus dá paz. O vinho dá guerra, dá contenda, dá confusão. Não vos embriagueis com vinho. Mas por outro lado, enchei-vos do Espírito. E depois diz como é que nós nos enchemos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós cantamos, quando nós somos gratos, como diz o versículo 20, quando nós louvamos o Senhor, quando nós vivemos uma vida em comunhão com Deus, estamos continuamente também a ser cheios do Espírito Santo. O cristão vazio do poder do Espírito Santo é um triste cristão. E era assim que aqueles apóstolos estavam-se a sentir tristes. E eles precisavam que o Espírito Santo tivesse ali um toque especial. Foi isso que Jesus lhes fez. E nós tantas vezes andamos tristes, porque andamos distanciados do plano de Deus. Andamos longe de Deus. Andamos longe da comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ir à palavra, precisamos meditar, precisamos cantar mais, precisamos ser mais gratos. Talvez precisamos vir mais à igreja para ouvir a palavra e crer no Senhor. E reparem que faltava ali um apóstolo, não faltava. Nós vemos na continuação do relato, não temos tempo, que faltava ali Tomé. Faltava ali Tomé. E ele teve duas grandes perdas, pelo menos. Perdeu a manifestação do Cristo ressurreto, que ele não ouviu, ali logo, juntamente com os outros 10. Ele perdeu muito, porque não viu Jesus. Mas também perdeu este toque especial do Espírito Santo, esta unção. Deixem-me dizer isto, queridos irmãos, amigos e jovens. Quando nós deixamos de vir às reuniões da igreja, podemos perder uma grande bênção. Perdemos sempre, certamente, uma grande bênção. Tomé perdeu grandes bênçãos por faltar àquele culto maravilhoso que Jesus te fez perder. É muito importante nós não só nos congregarmos na igreja local, mas não faltarmos às reuniões. Então, voltando para a nossa passagem, vemos que nesta terceira expressão da promessa do Espírito Santo, que o Senhor Jesus lhes fez ali, deu-lhes este primeiro toque, e os discípulos não saíram para pregar o Evangelho, vemos isso, por conta própria, mas só depois de receberem na plenitude o Espírito Santo. As missões sem o Espírito Santo são infrutíferas. Não há qualquer fruto. Se nós somos na nossa própria força. Não, temos que, ao falar de Jesus, depender de Deus. Perceber que é Deus que está nesse negócio. E ao falar de Jesus também depender dele. Porque Ele vai nos dando
orientação, guia-nos nesse processo. Por último, vamos ver a última expressão, que é o perdão dos pecados, no versículo 23. A última expressão do Cristo ressurreto, a quarta, diz aqui no versículo 23 de João 20. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiveres, lhes são retidos. Este perdão de pecados vem no seguimento daquilo que Jesus está a falar. Desta missão, desta paz, deste Cristo ressurreto que venceu a cruz e a morte, que venceu o diabo, que venceu as trevas e que está vivo. Este perdão dos pecados relaciona-se com a cruz, com a ressurreição, com esta mensagem gloriosa e maravilhosa que pode salvar o pobre pecador. Então, assim como eles foram testemunho vivo do Cristo ressurreto, eles também são enviados para serem testemunhas da mensagem que brota da cruz, da mensagem do perdão. Alguns leem estes versículos pensando que se está a dar aqui autoridade a alguns para perdoar pecados. Por causa desse equívoco, a Igreja Católica tem padres que outorgam e dão o perdão dos pecados. Mas nós vemos na continuação da história bíblica de que os apóstolos nunca tiveram a ousadia de exigirem a confissão dos pecados a si próprios. Nunca. Isso é um erro. Nem nunca tiveram também a ousadia, o erro de absolver pecados. Porque verdadeiramente quem pode perdoar pecados é só Deus. E nós somos convocados a confessar o pecado a Deus. Todo pecado é uma ofensa primária a Deus. É claro que nós, quando ofendemos também alguém, nós devemos confessar os nossos pecados a essa pessoa. Mas não há nenhum sacerdote, não há nenhum pastor que deve receber a confissão de pecados. Como se ele tivesse o poder de dar a absolvição dessa pessoa. Não. Perdão de pecados é uma questão divina. E nós somos convocados realmente a confessar os nossos pecados a Deus. Diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele, Senhor Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e os purificar de toda a justiça. Então devemos confessar os pecados só a Deus e também a quem ofendemos. Jesus veio salvar os pecadores. Mateus 1, 21, já no seu nascimento, Jesus trazia a sua missão no seu nome. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, no nascimento de Jesus, vemos logo a sua missão, vemos logo também a nossa mensagem. João 12, 47, também, por favor. João 12, 47. Alguém pode ler? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar, mas para o mundo, mas para salvar o mundo. A missão de Jesus é uma missão salvífica. Ele veio para salvar este mundo perdido. Veio para salvar e perdoar os pecadores. E nós somos exortados a pregar este Evangelho de salvação, este Evangelho redentor, este Evangelho que transforma. Somos exortados a cada dia a sermos testemunhas da sua paz, no poder do Espírito Santo, sem medos, sem vergonhas, sabendo que o Senhor está connosco, porque Ele nos enviou também a nós. Esta mensagem concede perdão, concede comunhão com Deus, mas também investe de grande responsabilidade quem a ouve.
e quem não a receber. Esta mensagem é uma mensagem perdoadora, transformadora. Mas também quem não a crer, quem não crer nele, será condenado. Por isso, gostava de desafiar-vos a cada um de nós, desafiar a cada jovem, a cada senhora, que esta semana nós pudéssemos falar de Jesus a alguém, pudéssemos ir e fazer das pessoas que estão à nossa volta a nossa missão, e pudéssemos compreender que este chamado transcende o chamado apostólico, é o chamado para toda a Igreja. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Para terminar, gostava de ler Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículos bem conhecidos. E 16. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, e está a dizer a cada um de nós. Marcos 16, 15 diz o Senhor Jesus: ide por todo o mundo. E este mundo é quem são as pessoas que estão à nossa volta, volto a repetir. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quem crer será salvo. Mas quem não crer será condenado. Que o Senhor nos ajude. Amém.